receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Na semana retrasada, nós falamos sobre dois princípios que estão aí em Gênesis 18, sobre intercessão. Falamos primeiro sobre por que Deus fala com Abraão o que vai fazer. Por que Deus está indo para Sodoma, ele volta e fala, vou contar para Abraão. E a resposta é, para que Abraão interceda. É a única coisa que acontece quando Deus volta. Abraão intercede. Abraão intercede, Deus torna embora. Então mostra como a intercessão é importante. Mostra que na verdade tudo que Deus faz na terra passa por intercessão. Mostra que a grande obra de Cristo é intercessão. A morte de Jesus foi intercessória. E hoje ele é um grande intercessor junto ao Pai. Então, intercessão é fundamental para tudo. E o segundo ponto que falamos semana passada foi por que Deus foi falar com Abraão e não com qualquer outra pessoa. Então nós falamos que a pessoa que intercede importa. Não é qualquer um. Há uma pessoa específica cuja intercessão é mais eficaz, e nós falamos sobre as qualificações dessa pessoa e algumas coisas desse tipo. E hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da intercessão de Abraão. Como interceder? Amém? Como interceder? Não basta eu orar por alguém, eu tenho que saber como. E Abraão nos dá uma lição aqui de como interceder. Eu vou falar basicamente hoje também vou falar de 2 ou 3 princípios, 3 princípios sobre o que fazer na intercessão. Gênesis capítulo 18, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, atenção, já está revelando aqui o primeiro princípio. Aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor. Falarei ainda: se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se eu lhe falar somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Pai querido e amado, essa é uma porção da tua santa, eterna, poderosa palavra. Senhor, nós passaremos e essa palavra continuará sendo poderosa. Senhor, gerações anteriores passaram e essa palavra não mudou, ela continua sendo viva, eficaz e transformando. Essa palavra é maior do que nós, porque essa palavra, Senhor, é a revelação de quem o Senhor é. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos faz agora entender a Tua poderosa palavra, nos submeter à Tua poderosa palavra, receber a graça, a unção e a autoridade que o Teu Espírito faz emanar em nossos corações
pelo entendimento da tua palavra. Abençoa a tua igreja. Eu não posso, eu não tenho, eu não sou digno, mas tu és poderoso e pode me usar para abençoar o teu povo. Ser conosco neste momento, Pai, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Como eu disse na semana retrasada, quem não intercede peca. Quem não intercede não sabe o prejuízo que está causando para com as pessoas com quem ele tem obrigação de interceder. E mesmo com quem ele não tem obrigação de interceder, quem não intercede não entende o que poderia fazer na vida de outrem se intercedesse. Abraão foi um homem que sabia do poder de influência que tinha. Quando ele viu que Deus voltou e deu uma brecha para ele falar, ele disse: essa oportunidade eu não vou perder, eu vou interceder. Abraão intercede por Sodoma, e Abraão tem misericórdia de toda Sodoma, mas ele tem um foco especial dentro de Sodoma. Quem é esse foco especial, gente? Ló, seu sobrinho, que adotara como filho há algum tempo atrás. Lembre que no chamado abraâmico, em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão: sai da tua terra e deixa para trás também a tua parentela. Só que Abraão adotou Ló como seu filho praticamente, e acabou levando Ló com ele. No capítulo 13 já tem problema, ele já percebe que Deus não queria ele com Ló, ele entendendo isso se aparta de Ló. Só que agora ele já era responsável por Ló, porque ele tirou Ló de casa. Ló se mete numa primeira confusão, bem que não foi culpa dele, mas acabou se envolvendo, que foi uma guerra que Sodoma participou, e ele acabou sendo levado cativo, junto com o povo de Sodoma. Abraão soube disso, e sendo responsável por Ló, foi lá, guerreou contra aqueles que cativavam Sodoma, e trouxe Ló e o povo de Sodoma de volta do cativeiro dos inimigos. E passam-se 5 capítulos, passam alguns anos. De novo, agora Abraão está com o coração cheio de misericórdia de Ló. Só que agora a coisa é muito pior. Agora não é o inimigo que foi lá e destruiu a cidade e aprisionou Sodoma. Agora é o próprio Deus que está dizendo: eu vou lá e vou destruir a cidade. E o que fazer quando Deus resolve destruir alguém? Agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá fazer escapar das minhas mãos? A única coisa é interceder. E Abraão vai se colocar na posição de intercessor, na posição de um sacerdote. Queridos, interessante que Abraão, ele é inteligentíssimo, um homem inteligente, um homem sábio, é um homem de fé, é um homem diferenciado, é um homem inspirador, é o nosso pai da fé, é o primeiro a crer no monoteísmo, depois dos tempos da apostasia de Babel e etc. Então, Abraão é um homem diferenciado, e ele calcula na sua mente: como eu posso convencer a Deus a não destruir a cidade? Apelarei para a justiça dele, e apelando para a justiça dele, eu vou tentar achar um número, um quórum que faça Deus amolecer, tendo aqueles justos na cidade. Ele pensa: olha, Ló, meu sobrinho, eu sei que é justo. Ló tem uma esposa, pelo que eu ouvi falar, Ló tem 2 filhas, talvez até mais, eu não sei, o tempo passou. Quem sabe tem mais alguns justos lá. E Abraão fala: Senhor, destruirás os justos junto com os ímpios? O Senhor vai tratar os justos igual aos ímpios? Senhor, se houverem lá 50 justos, para pensar, uns 50 deve ter. Aí Deus fala: se houverem 50, Abraão, eu poupo toda a cidade por amor dos 50. Para gente vai 50, acho que é muito, viu? E eu acho que, rapaz, se hoje tiver 45, ele vai aos pouquinhos. Aprenda a manha. 45, Senhor. 45 eu ainda libero todo mundo por causa dos 45. Ele fala: talvez não tenha isso tudo. Senhor, 40, libero todo mundo por causa dos 40, Abraão. Senhor, não se irrite. Ele sempre está falando assim com o Senhor: não se irrite, tenha paciência comigo. 30, Senhor, libero todo mundo por causa dos 30. Senhor, vou falar um pouquinho mais ainda, não se irrite com o teu servo. 20, acho que 20 tem. 20, Senhor,
Se Abraão, libero toda a cidade, eu não destruo se houverem 20 justos em Sodoma. Ele fala, rapaz, será que tem 20? Deve ter pelo menos 20, não é possível que 20 não tenha. Vai que não tenha. Senhor, uma última vez eu vou falar com o Senhor, vai que cola, última vez. Eu sei que é pouco, mas o Senhor é misericordioso. Senhor, se tiver só 10, ele pensava, 10? Não, 10 pelo menos tem. A família de Ló deve ter uns 6, 7, mais uns 3 na cidade, deve ter 10. Se tiver 10 justos na cidade, o Senhor poupa a cidade. Ele disse, Abraão, tendo 10, eu poupo a cidade toda por amor do Abraão disse, yes! Tá bom, Senhor? E ele disse, acabou? Abraão, acabei, Senhor. Muito obrigado. Deus vai embora. E Abraão disse, 10 tem, não é possível, 10 tem, 10 tem. Ló, mulher de Ló, filha de Ló, deve ter um genro, deve ter um neto. Não, 10 tem, graças a Deus, 10 tem, consegui. Ó, com a minha intercessão, salvei uma cidade. Uau, consegui. E Deus vai indo assim, ó, mal sabe Abraão que nem 10 tem. Agora, será que Deus foi assim, ó? Abraão não sabe que não tem 10. Ainda bem que ele parou em 10. Peguei Abraão, vou destruir. É assim que Deus faz? Não. Deus vai, examina a cidade, como forma de ser justo, os anjos vão lá, examinam a cidade, e não tinham nem 10 justos. Mas o coração de Abraão é contemplado. Os anjos vão na casa de Ló e oferecem salvação para toda a família de Ló, que era a grande preocupação de Abraão. Deus, pelo que conversou com Abraão, poderia destruir toda a cidade, inclusive Ló e a sua família, porque só eram 4 justos. Era Ló, esposa e 2 filhas, bem que foi estendida a misericórdia ainda aos 2 genros. Os anjos falaram, olha, fale com os noivos das suas filhas, que eles podem sair também. Mas os genros debocharam de Ló e não acreditaram naquela palavra de Ló. Só eram 4. Deus poderia dizer, ele falou 10, eu vou destruir todo mundo. Mas Deus conhecia o coração de Abraão. Abraão não foi exato na intercessão, mas Deus sabia o que ele queria de fato. E Deus, com misericórdia, tirou Ló de lá. Eu imagino quando chega a notícia para Abraão, Sodoma foi destruída. Ele fala, ai meu Deus, não tinha nem 10. Puxa, por que eu não desci mais? Por que eu não falei sobre Ló especificamente? Mas depois chega a notícia, Ló foi poupado. Como quem diz, Deus não estava preocupado com o número que você falava, Deus conhecia o seu coração. Ele gostou que você se colocou para interceder. Então, esse aqui é um princípio basilar. Não é nem um dos 3 princípios que a gente vai ensinar aqui hoje. Isso aqui é um basilar. O basilar é o quê? É interceda. Ainda que você não saiba exatamente o que falar, ainda que você não saiba exatamente pelo que interceder na vida da pessoa, o simples fato de se colocar ali diante de Deus, como um sacerdote, como um intercessor, faz Deus olhar diferente para aquela causa. Há quem pense, gente, que Deus é assim, ó, há quem fala assim, ó, rapaz, eu estou orando pelo meu filho, eu soube que meu filho vai orar, vai viajar de Salvador para Conquista. Aí eu estou orando, Senhor, guarda a viagem dele para Conquista. Mas eu não sabia que de Conquista ele foi para outro lugar. Meu Deus, eu não orei por esse trecho, meu Deus, e agora? Esse trecho não está orado. Nesse trecho Deus não vai ter misericórdia do meu filho, sabe? A gente fala assim, rapaz, eu só orei pela ida, não orei pela volta. A volta está desprotegida, meu Deus. Como Deus fica assim, ó, ele não orou pela volta, eu vou castigar aqui na hora. Tem gente que está comendo, né? Eita,
esqueci de orar pela comida, eu vou passar mal. Senhor, tenha misericórdia. Obrigado por seu alimento. Ele acha que Deus é uma pessoa que está assim procurando uma brecha na sua oração, sabe? Para lhe castigar. O ponto que você orou, pô, orei pela casa, mas eu não orei por aquele banheiro ali, rapaz, aquele banheiro ali. O pastor veio aqui, não orou por esse banheiro, não estou mais vendo esse banheiro. Esse banheiro, o diabo está aí. Não, meu irmão, não é assim. Deus não é uma pessoa que está procurando uma falha, até porque Deus sabe que nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito Santo nos ajuda a interceder. Então, o que Deus quer é que você se coloque como intercessor e faça o melhor possível, lógico, que você ore da melhor forma possível, mas Deus não está buscando uma brecha na sua oração. Já vi cada coisa louca dita, olha, fulano orou e esqueceu de falar um detalhe, Deus fala naquele detalhe, meu irmão, não existe, esse Deus aí é um Deus maligno, é um Deus perverso, é um Deus cruel, não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos poderia destruir todo mundo, inclusive Ló, mas ele conhecia o coração de Abraão, não pediu por 4, mas esses 4 justos, eu vou salvar porque eu sou bom, e eu conheço o coração de Ló. Diga ao seu irmão assim, o importante, em primeiro lugar, é interceder, é orar, é se colocar na brecha. Como Deus diz, eu procurei um na brecha para não destruir o povo. É se colocar na brecha, ainda que você não saiba muito bem a situação, ainda que você não saiba muito bem como orar e pelo que orar. Mas o simples fato de se colocar ali na brecha já muda o quadro. Se colocar o que é interceder é se colocar entre Deus e alguma pessoa, é ser um sacerdote, e nós fomos chamados para sermos sacerdotes. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real. Toque em alguém e diga, você é um sacerdote em Cristo. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote. Todo crente pode se colocar entre Deus e alguém para interceder. Nós temos sacerdócio real. Então, não fique assim preocupado, sabe? Tem gente que fica, ai meu Deus, será que eu orei certo? Ai, será que eu falei que o carro dele era um Fiesta? Não, o carro dele é um Gol, meu Deus, não. Não é assim, gente, tá bom? Eu falei o nome errado da pessoa, não. Você precisa se colocar lá, é o primeiro ponto. Agora nós vamos entender 3 princípios fundamentais para uma intercessão eficaz, que estão aqui revelados no texto. Número 1, diz assim, versículo 23, e aproximando-se a ele, disse. Primeiro princípio para uma intercessão eficaz é aproximar-se de Deus. Quer interceder bem? Chegue perto de Deus. Como assim, pastor? Como é chegar perto de Deus? Você sabe o que é chegar perto de Deus. Chegar perto de Deus é o seu coração entrar no nível de intimidade com Deus. É a sua alma se ligar ao Espírito do Senhor. É o seu coração se ligar ao coração de Deus. Se achegar. O se achegar revela um posicionamento onde eu estou consagrado com Deus. Lembre que Moisés, para interceder pelo povo, primeiro subia ao monte, ficava lá. Depois entrava numa tenda e ficava lá. É se aproximar. Tiago 4,8 fala assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, limpar a alma, limpar o coração, ter um tempo, investir tempo, mente, buscar ao Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso.
Então, para interceder bem, eu não posso estar aqui, só aqui, enquanto dirijo, Senhor guarda fulano, enquanto lava a roupa, Senhor guarda ciclano. Isso serve, isso é bom, mas a grande intercessão acontece quando eu entro no Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos, eu tenho que ter concentração. Toda a minha alma, todo o meu entendimento, toda a minha força. Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo, na sua presença? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, alguém que está se consagrando para isso, se santificando, se dedicando, tirando tempo para isso. E separando do mundo, despoluindo a mente. Isso é importantíssimo para uma oração e logo uma intercessão eficaz. Como? Por meio de Cristo Jesus. Porque a confiança da gente, que a gente está puro, que a gente está santo, para ir ao Pai, não vem de nós mesmos, mas vem do que Jesus fez por nós. Em Hebreus 7,25 fala assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode te colocar perfeitamente na presença de Deus, e Ele mesmo está lá, intercedendo por você. Então você precisa se achegar, entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19. Esse texto aqui fala bastante sobre o que é se achegar a Deus. Olha aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia. Em primeiro lugar, para entrar na presença de Deus, eu tenho que ter ousadia, fé, confiança. Eu não posso chegar assim, eu não sei se o Senhor está me ouvindo, eu estou aqui, mas sabe, não. Ousadia. Tendes, irmãos, ousadia, confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração. Esse achegar tem que ser um coração para Deus. Gente, intercessão, assim, eu tenho que interceder, que eu tenho que interceder. Senhor, abençoa fulano, a cabeça está no jogo do Bahia, abençoa fulano. Não. Coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, ou seja, a gente limpar nossa mente do pecado, e o corpo lavado com água limpa, que é figurado, ou seja, eu estar puro, santo, eu me santificar, me arrepender, confessar o pecado, e entrando, me santificando, separando o tempo, e naquele lugar ali, no Santo dos Santos, aonde só entrava um homem antes, na antiga aliança, uma vez por ano, eu vou ali, no dia que eu quiser, é só me chegar, me aproximar, me santificar. A gente vai ali, gente. E quem já foi lá, sabe que lugar é esse. É um lugar de conexão profunda com o Espírito Santo. Aí nesse lugar, você intercede, e a sua oração é poderosa. Pense que esse lugar era tão poderoso, que só entrava um homem, uma vez por ano, e era o Yom Kippur, o dia nacional do perdão. E se esse homem fosse aceito por Deus, toda a nação era perdoada, toda a nação recebia misericórdia. Pense o poder que era entrar no Santo dos Santos. Mas em Jesus, podemos entrar neste lugar todos os dias. Diga ao seu irmão, entre no Santo dos Santos, num lugar de conexão profunda com Deus. Isso requer ousadia, dedicação, fé, santificação. Não pode ser lavando prato, pegando ônibus, dirigindo, não. Isso tem que ser um momento que você se concentra, você para entrar na presença de Deus. A gente tem mania de achar que Deus merece só o resto. Imagine se você só der para o seu cônjuge, para o seu amigo, né, alguém que você ama, o tempo que você tem dirigindo, que você vai tomando banho falando com ele, não. Você tem que parar para conversar, tem que parar para dialogar. Hoje nós estamos num tempo que a gente fica muito assim no telefone, né? A gente está falando com a pessoa e está aqui respondendo alguma coisa e tá. Isso não é bom. Uma relação saudável, a gente para, se concentra para conversar. E com o Senhor Todo-Poderoso,
Será que, se com uma pessoa normal, ela quer atenção, imagina o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para entrar lá no Santo dos Santos, a gente tem que parar e se concentrar. Trancar a porta do quarto, fechar o ambiente, ficar ali, concentrado. Quer ver uma característica de quem entra no Santo dos Santos? Quer ver uma característica? Ele não tem pressa de sair. A sua oração, ela chegou no Santo dos Santos, quando você sente que você sentiu ali, confortável. Porque a presença de Deus é gostosa. Na presença do Senhor, há abundante alegria. Se você está orando naquela agonia, naquele frenesi, não vê na hora de passar o tempo, de levantar dali, você não está no Santo dos Santos. Ou está faltando fé, ou está faltando consciência limpa, ou está faltando ousadia, você não está. No Santo dos Santos, irmão, a vontade que dá é de ficar ali. Você fala assim, eu tenho que ir, mas eu quero orar mais, aí vem o gemido do Espírito, aí vem lágrima, vem sentimentos, vem arrependimento, vem um monte de coisa ali, no Santo dos Santos. Tem até uma canção que a gente tem cantado ultimamente, que fala, quem já pisou, né, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então, entrar no Santo dos Santos é algo profundo, e nesse lugar, atenção, nesse lugar, a sua oração é poderosa. É um lugar de concentração em Deus. Observe, Abraão se aproximou dele, ficou ali, dialogando, concentrado, conversando. Não foi assim, tocando gado, Senhor, tem misericórdia de Sodoma. Senhor, não. Foi ali, concentrado, Santo dos Santos. Primeiro lugar, aproximar-se de Deus. Segundo lugar, durante a oração, você precisa considerar o caráter de Deus e a sua vontade. Observe que Abraão, ele não entra na intercessão com os achismos dele, tipo assim, Senhor, eu acho isso, a minha opinião sobre Sodoma é essa, Senhor, eu quero apelar aqui para a aliança que o Senhor tem comigo. Não é. Ele entra apelando para a justiça de Deus, para o caráter justo de Deus, para a vontade de Deus de fazer justiça na terra. É muito importante que você ore com base na palavra de Deus. Tem muita oração que é ineficaz porque a pessoa não ora segundo a palavra. Em 1 João 5,14 fala assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então você tem que pedir segundo a vontade do Pai. Já vi mãe intercedendo para ver para o filho se dar bem numa coisa errada, por exemplo. Senhor, ajuda ele, Senhor. Aí o rapaz está cometendo uma fraude. Ele está fazendo uma coisa, Senhor, ser com ele, Pai, porque tadinho, não é tadinho não, gente. Aí fere o caráter de Deus, fere o que Deus é e o que Deus quer. Então a gente não pode interceder assim, sabe? Senhor, Pai, fulano, está casado com ciclana, mas não é de Deus esse casamento, Senhor. Senhor, dá esse varão para minha filha, ela merece mais. Essa intercessão tem poder? Isso é feitiço, macumba. Né? Macumba gospel, né? Então esse tipo de intercessão contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, não funciona, gente, né? Senhor, faz fulano quebrar a cara, Senhor, porque eu estou aqui cheio de ódio. Deus não está nem para o seu ódio. Deus fala, então você, odioso, trate de perdoar, quem vai quebrar a cara é você. Não adianta você querer, sabe, Deus não é manipulável, Deus não é um menino que a gente brinca com ele, que a gente bota no canto da parede, que a gente aperta, que a gente, sabe, eu vou orar aqui até ele fazer, vou botar aqui o meu Santo Antônio de cabeça para baixo, fica aí Santo Antônio. Deus não é assim, eu não posso forçá-lo às minhas vontades, eu vou me cansar. Tem gente que tem anos orando errado, anos orando com vaidade, orando por ego, orando por vingança, orando por maldade, orando com coração amargo. Não, Deus não vai ouvir, não vai acontecer nada, não vai se realizar.
pelo contrário, a Bíblia fala que essa oração é abominável ao Senhor, que Deus repulsa isso. E ainda mais, se a pessoa está traindo demônios para a vida dela, está traindo com sentimentos negativos, está traindo o diabo para perto dela. Então não adianta orar sem estar alinhado com Deus, sem apelar para o que é justo, para o que é santo, para o que é bom, para o que é amável, para o que é perdão, para o que é amor, para o que é graça, para o que é misericórdia. A única coisa que Deus revela, ou que Jesus insiste, que Ele reforça ao fim do Pai Nosso, sabe o que é? O perdão. Ele acaba o Pai Nosso e fala assim, ó, se vocês não perdoardes quem vos machucou, quem vos persegue, quem vos feriu, o Pai Celestial também não vos perdoará. Ou seja, na minha oração, eu tenho que estar alinhado com o Senhor, eu não posso forçar. João 15,7 fala assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Uau, uau, tudo, por quê? Porque você ora segundo a vontade de Deus, tudo que você quer, porque o seu coração está orando segundo a vontade de Deus. A gente tem coisas que às vezes a gente ora, e parece que nada está acontecendo, mas é segundo a vontade de Deus. Você sabe que é a vontade de Deus aquilo ali, e você ora, parece que não, meu irmão, mas é impressionante, quando você ora no Santo dos Santos, segundo a vontade de Deus, de repente, uma resposta vem, é impressionante, de repente vem aquela notícia, aquela resposta. O que muita gente se frustra é porque nunca experimentou isso. Comece a orar segundo a vontade do Pai, você vai ver quantas respostas vão vir, quanta coisa Deus não faz quando oramos segundo a sua vontade. Você sabe que Abraão o tempo todo está com temor, Senhor, não se irrite, eu falar mais um pouco ao Senhor. Sabe por quê? Porque se a oração da pessoa, ela for uma oração sem temor a Deus, em vez de abençoar, amaldiçoa a pessoa. Em vez de ser uma bênção aquela oração, ela traz até juízo, porque Deus vê como a pessoa é impertinente, é sem temor de chegar diante dele e fazer pedidos que o ofendem. Não é verdade? Tem pedidos que ofendem, é ou não é? Tem pedidos que são desrespeitosos. Se você for pedir a um governador certas coisas, ele vai se ofender, a um rei, ele vai se ofender. Então nós temos que saber, conhecer quem é o Senhor, saber que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe a intenção do nosso coração, sabe para que nós estamos pedindo. E quando nós temos a coragem de disfarçar diante de Deus, meu irmão, Deus fica chateado, com razão. A gente fala, Senhor, eu queria tanto, Senhor, ganhar mais, para poder ajudar a Tua obra, e no coração, o meu carro novo vai sair, o meu carro é importado, só pensa nele. Aí Deus fala assim, que cara de pau fica aqui querendo me enrolar, fazer vai ver, miserável. Deus conhece nosso coração, gente. Não adianta falar uma coisa e sentir outra. Por isso que o texto fala, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é limpo de achegai-vos ao santo dos santos, tendo a consciência purificada. Então, você tem que ser sincero. E quando você não souber discernir a sua intenção, vá para a palavra que ela te ajuda a discernir. Hebreus 4 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra mais do que uma espada de 2 lâminas, e ela é apta para discernir a intenção e o pensamento do coração. E se mesmo assim você não sabe para que você quer aquilo, fale, Senhor, faça com Davi, Senhor, eu estou pedindo isso aqui, mas eu não sei, se a minha motivação não for boa, não me dê, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho correto, Salmo 139, então eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Terceiro e mais importante dos princípios, não que os outros possam ser dispensados de maneira alguma, eu tenho que me aproximar de Deus, isso é fundamental, eu tenho que orar, interceder segundo a vontade de Deus, isso é fundamental, mas o terceiro e mais importante dos princípios, assim, aquele que vai
mexer profundamente com o coração do Senhor, aquele que é a essência da intercessão sacerdotal. Lembra, você é um sacerdote, se aproxima do Pai como sacerdote, ora como sacerdote, mas o principal, você se identifica com quem você está orando. Identificação. Identificação. Se entender bem o que é identificação, vou ler um texto aqui. Hebreus 4,15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, o autor sagrado está dizendo que Jesus não é um sacerdote cujo coração está longe do povo porque ele intercede. Não, ele está ali ligado, sabendo o que nós vivemos, porque ele como homem também passou por isso, não pecou, mas passou tentações, provações. Então ele se identifica, ele fala: Senhor, tem misericórdia de Diogo, Pai, tem misericórdia de Diogo, Pai. Ó Pai, eu sei o que ele está vivendo, eu sei o que ele está sentindo, ó Pai, eu me coloco no lugar, sabe, identificado. Em 1 João 2,1, diz que a intercessão de Jesus é como de um advogado, como alguém que argumenta, que advoga. Gente, e não é assim que Abraão está fazendo? Advogando. Abraão está tratando com Deus com o coração cheio de emoção, assim como Moisés fez. Lembra? Êxodo 32, Moisés diz: o Senhor é o teu povo, não mate não. Ó, se o Senhor matar, então me mate também, sabe? Então é uma, risque o meu nome do teu livro. Então é algo vivo, identificado. Porque muita oração intercessória é um fracasso, porque a pessoa ora assim, ó, está orando, por ela é assim, ó: Senhor, ó Senhor, meu casamento, Senhor, fulano, não aguento mais, Senhor, todo dia com só soltando pum, Jesus na cama, Senhor, não aguento mais fulano, meu Deus. Aí, né, orando, chorando: Senhor, minha crise financeira, Senhor, e tal, e chora. Ah, Senhor, também abençoa fulano, abençoa ciclano. Por ele chora, detalhes, né? Por ele vai no problema, ele vai na minúcia do problema, até do pum do marido ela fala. Sério. Mas, quando é fulano, abençoa. Ciclano, abençoa. Sem sentimento nenhum. Sem identificação nenhuma. Não se coloca no lugar. Olha Jesus. Está na cruz. Lucas 23. Pessoas que estão amaldiçoando ele. E ele fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele se coloca lá no lugar deles. São ignorantes, Pai. São pessoas ignorantes. Então, a oração que funciona, quando você vai lá e fala: Senhor, fulano está sentindo, você chora com quem chora, se alegra com você se identifica, você entra na dimensão da pessoa, você sente a dor dele, você coloca isso diante do Pai. É profundo, gente. Não é assim: abençoa. Gente, às vezes tem um irmão com a doença grave, e a gente ora 10 minutos por a gente, por nossa família e tal. Aí pelo irmão: Senhor, Senhor, também tem fulano, como vai demais, né? Fulano está com câncer, fulano está com tal doença, tem misericórdia. Uau! A minha conta para pagar foi lágrima, o pum do marido foi lágrima, né? O meu aluguel foi lágrima. O irmão com câncer, Senhor, o irmão está com câncer. Aí Deus fala: bom. Lembre de Jó. Jó estava no fundo do poço. Tinha tudo para orar só por ele. Mas ele faz 14 sacrifícios. Você tem ideia de quanto demora a matar 14 bichos num altar? 14 sacrifícios, ó. O bichinho estava lá, uma mistura de câncer com lepra, só o caco orando, intercedendo.
orando, por amigos ricos, saudáveis, bonitos, ele ali orando, orando, orando. Isso foram horas. Aí ele fala que enquanto ele fazia isso, ele disse: está aprovado mesmo. É a última prova de Jó, é a prova da misericórdia. Se ele é capaz de colocar o coração no outro, aprovadíssimo Jó. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus dava a Jó o dobro, restituía a Jó o dobro de tudo que ele antes possuía. Você pode dar glória a Deus por isso, meu amado? Glória a Deus. Olha como faz o Espírito Santo. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Paulo fala, a gente não sabe nem o que pedir, e nem como pedir, mas o Espírito intercede por nós. Como? Dando uma dica para o pai, dizendo: pai, Diogo está aí orando, Janaína está aí orando, é assim? Não, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Pergunta você assim: você já chorou por alguém esse ano? Não vale marido e mulher, nem filho, nem pai, nem mãe. Já chorou por um irmão? Já sentiu a dor tão profunda e falou: Senhor, meu Deus, é um jovem morrendo, Senhor, meu Deus, que sofrimento, que dor, que angústia, meu Deus, eu sinto, Pai. Esse é o intercessor, na alma, é profundo, é lá dentro, a identificação. O Espírito Santo, Jesus intercede no céu, o Espírito Santo intercede de dentro de nós. Ele gera em nossa alma esses gemidos daqueles que têm essa comunhão, né? Mas observe que ele não gera uma dica. Quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo vai lá e diz: pai, quebra o galho aí. Não, ele vai, a nossa dor, ele sente a nossa dor. Nossa dor. Amados, se seguirmos esses 3 princípios, achegar-se a Deus, orar segundo a vontade de Deus e orar profundamente, identificando, colocando no lugar da pessoa, os resultados serão extraordinários. Extraordinários. Conheço histórias de pessoas que fizeram exatamente isso que a gente está ensinando aqui hoje, e do dia para a noite viram assim um mover sobrenatural de Deus. Deus, quando vê alguém na brecha identificado, meu irmão, coisas tremendas acontecem. Tremendas. Eu vi de mães que oraram pelos filhos e pelos amigos dos filhos e sentiu, sabe, porque uma coisa é você orar como mãe: Senhor, tem misericórdia, ai, minha alma de mãe. Isso é bom também. Ai, que dor que eu sinto por esse menino. Outra coisa: Senhor, no lugar dele, Senhor, eu sei o que ele sente, eu sei o que ele sofreu para estar vivendo isso, eu sei como foram as minhas falhas. Aí você vai no lugar da pessoa, porque há pessoas que até intercedendo são soberbas. Senhor, digamos, está repreendido, né? Vou usar uma pessoa aqui que eu nunca falo dela, Ed Carlos pecou de novo, Jesus. Senhor, tem misericórdia de Ed Carlos. Ed Carlos aprontão, Jesus, viu? Só o Senhor para suportar. Eu estou aqui, como sou pastor, tenho que orar por ele, né? Tem misericórdia de Carlos. Cara, que chato que apronta. Até na oração, na intercessão, ele é soberbo. Isso não funciona. O que funciona é: Senhor, eu entendo de Carlos, eu sei a dor que ele está sentindo, Senhor, tem misericórdia, sei que o Senhor é justo, sei que o que ele fez foi errado, sei que ofendeu o Senhor, Pai, mas tem misericórdia. Eu me identifico, me coloco naquele lugar. Isso é interceder profundamente, é colocar no lugar. É o que Jesus fez na cruz, se colocou no nosso lugar. Só uma dica aqui: a intercessão pode ser de uma pessoa para muitos, como Moisés fez, como Abraão fez, de um por muitos,
como pode ser de muitos por um. E quando é de muitos por um, meu irmão, também é aí, pensa numa coisa poderosa. Várias pessoas se achegando a Deus, orando segundo a vontade de Deus e se identificando com um, isso é tremendo. Atos 12:5 é um exemplo disso. Pedro foi preso e disse que a igreja fazia contínua oração por ele. Senhor, nosso pastor está preso, Senhor, isso tudo é injusto, Senhor, nós precisamos do pastor aqui ainda. E isso foi tão profundo que o anjo foi lá e abriu todas as portas da cadeia para Pedro sair. Então pode ser de um por muitos, ou de muitos por um. Vamos ficar em pé?